Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e não importa se você é um estudante ou um profissional que deseja se aperfeiçoar em sua área, a arte de aprender mais rápido do que a maioria das pessoas é uma habilidade muito útil nesse mundo de mudanças tão aceleradas em que vivemos hoje. Só para se ter ideia, o conteúdo digital dobra a cada 2 anos, e isso tende a acontecer cada vez mais rápido daqui para frente. É claro que sempre haverá muito mais informações que não sabemos do que aquelas que já sabemos, mas é como diz aquela frase: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E aquele que fizer isso mais rápido sempre estará à frente. Portanto, ao aprender mais rápido, você poderá se adaptar mais rápido também. Então aqui vão algumas dicas para te ajudar a não só aprender mais rápido, como também a reter melhor todo esse conhecimento. 1. Assuma uma postura proativa. Nós tendemos a aprender muito pouco ao assumir uma postura passiva diante do detentor do conhecimento, seja ele quem for, um professor, um palestrante, um livro ou um vídeo. Não adianta só sentar na cadeira para assistir uma aula e deixar sua mente ruminando toda aquela informação. Você precisa agir, você precisa anotar, perguntar, testar em si mesmo, relacionar aquilo com o que você já conhece, ligar os pontos e assim por diante. Ter essa disposição é o primeiro passo para aprender qualquer coisa muito mais rápido do que a forma tradicional que as pessoas usam. Muitos tentam buscar atalhos, como tentar aprender inglês dormindo, por exemplo. Mas o fato é que se isso funcionasse, não precisaríamos mais nem de curso de inglês por aí. 2. Ensine para alguém. Uma das melhores formas de saber se você entendeu bem um assunto é tentar ensinar isso para alguém, pois não há como ensinar algo que você não entenda. Fora isso, cada vez que você ensina, mais aquele conhecimento é consolidado na sua mente. Através dessa prática, você perceberá que com o tempo conseguirá até dar exemplos e usar metáforas, e isso é um ótimo indicador de que você dominou bem o assunto. Caso não tenha alguém que você possa tentar ensinar, você pode optar por explicar para si mesmo, seja em voz alta ou através da escrita. E detalhe, ao fazer isso, leve em consideração que a explicação deve ser tão simples que até uma criança conseguirá entender. Mas não se engane, isso poderá ser mais difícil do que parece, pois é como Leonardo da Vinci dizia: a simplicidade é o último grau de sofisticação. 3. Escreva à mão. Apesar de normalmente ganharmos muito mais velocidade ao digitar informações através do teclado, um estudo mostrou que aqueles que escrevem à mão, utilizando um lápis ou uma caneta, têm uma compreensão e memorização significativamente maior do que aqueles que optam pela digitação. Isso porque o ato de escrever à mão provoca uma maior atividade do cérebro, principalmente na área responsável pela coordenação motora fina, o que naturalmente te coloca em um estado de foco maior. Outro fator que aumenta mais ainda o foco ao escrever à mão é o fato de não haver propagandas e informações aleatórias saltando na tela, e isso é ótimo, pois quanto maior for seu foco, maior será sua compreensão. 4. Use a leitura dinâmica. A maioria das pessoas costuma ler em média cerca de 70 a 150 palavras por minuto e com uma compreensão em torno de 80%. Essa velocidade de leitura até que funcionou bem no passado, mas hoje em dia, sabendo que as informações dobram a cada ano, aqueles que ainda leem nessa velocidade vão se encontrar constantemente sobrecarregados e sem tempo suficiente para as demandas de aprendizado do dia a dia, principalmente os estudantes. Um leitor dinâmico pode ler de 300 a 900 palavras por minuto com a mesma compreensão de 80% ou até mais. Isso não é um talento nato. Todo mundo pode aprender a aumentar sua velocidade de leitura e compreensão com um método adequado. E levando em consideração que muito provavelmente você não aprendeu a ler mais rápido na escola, essa habilidade pode ser de grande valia, pois dependendo da sua velocidade de leitura atual, você poderá duplicá-la relativamente rápido. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link para o melhor curso sobre o assunto que já fiz até hoje, caso tenha interesse. 5. Estude, cochile e estude novamente. Muitas pessoas passam horas e horas estudando sem parar e reclamam por não conseguirem reter nem 50% daquilo que estudaram. Às vezes o problema não é o método, mas sim o sono, já que é através dele que as informações são armazenadas na memória de longo prazo. Se você não consegue dormir por pelo menos 7 horas à noite, faça cochilos de até 20 minutos entre as sessões de estudos. Eu garanto que esse tempo não será perdido, pois a melhora no seu aprendizado vai recompensar em muito.
Só tome cuidado para que esses 20 minutos não se tornem 60, pois se isso acontecer, você já terá entrado em um estado mais profundo do sono e irá acordar se sentindo pior do que antes. 6. Modifique a sua prática. Em um estudo com 86 voluntários, os pesquisadores propuseram que eles aprendessem uma habilidade motora computacional em pelo menos 2 sessões de treinamento. Na primeira sessão, todo mundo fez a mesma tarefa, mas na segunda, um dos grupos teve que aprender a tarefa com uma pequena modificação, enquanto o restante simplesmente repetiu a mesma tarefa. O resultado foi que aqueles que usaram 2 estratégias diferentes aprenderam quase 2 vezes mais rápido do que o grupo de controle. Os pesquisadores descobriram que se você praticar uma versão ligeiramente modificada de uma tarefa que deseja dominar, ao contrário do que parece, você irá aprender melhor e mais rápido do que se optar em praticar exatamente a mesma coisa várias vezes seguidas. Porém, eles afirmam que a modificação entre as sessões de treinamento precisa ser sutil. Por exemplo, é até aceitável algo como alterar o tamanho ou o peso de uma raquete de tênis ou bola de futebol, mas uma mudança significativa como intercalar um treino de tênis com um treino de badminton não funciona. 7. Faça exercícios físicos antes ou depois dos estudos. A prática de exercícios físicos funciona bem em qualquer momento do dia, desde que esteja algumas horas distantes do seu horário de dormir, já que isso pode prejudicar o seu sono. Mas aí existem 2 cenários. Ou você vai treinar antes dos estudos, ou irá treinar depois. E nos 2 casos, há benefícios diferentes. Olha só, se você quer foco, opte por treinar antes dos estudos, pois ao se exercitar, o seu sangue levará mais oxigênio e nutrientes para o cérebro, o que significa que a partir daí ele poderá trabalhar em sua capacidade máxima. Além disso, também ocorre uma grande liberação de neurotransmissores responsáveis pelo prazer e bem-estar, como a serotonina, a dopamina e a endorfina, o que significa que isso tudo te colocará num estado muito mais produtivo para estudar. Já se quiser melhorar sua memória de longo prazo, opte por treinar depois dos estudos. Falo isso porque os exercícios físicos, principalmente aqueles que aumentam consideravelmente seus batimentos cardíacos, os chamados exercícios aeróbicos, têm a capacidade de ativar uma área do cérebro chamada hipocampo, cuja finalidade está intimamente ligada à memória de longo prazo. Estudos mostram que fazer um exercício aeróbico logo após aprender uma coisa nova aumenta bastante a capacidade do indivíduo de armazenar aquela informação na memória de longo prazo. Mas no fim das contas, seja direta ou indiretamente, os exercícios melhoram sua capacidade de aprendizagem em todos os aspectos possíveis. Então, se você ainda não pratica, comece o quanto antes. 8. Dê espaços longos entre as revisões. Apesar de parecer contraintuitivo, você pode aprender mais rápido quando estuda e revisa depois de um espaço consideravelmente longo de tempo. Pelo menos é o que diz o autor do livro Como Aprendemos, chamado Benedict Carey. Ele fala que o aprendizado funciona da mesma forma que regar um gramado. Por exemplo, você pode optar por regá-lo uma vez por semana por 90 minutos. Mas o melhor mesmo seria regá-lo 3 vezes por semana por 30 minutos, já que assim a grama sempre estará hidratada e verdinha. Ele diz que o cérebro tende a prestar menos atenção durante intervalos curtos de estudo, então o melhor é revisar as informações de 1 a 2 dias depois de ter estudado, pois isso envia um forte sinal para o cérebro de que aquelas informações são importantes o suficiente para serem guardadas na memória de longo prazo. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.